Tá? Na época, ele falou em 100 milhões de reais, que realmente as contas batem. 100 milhões de reais o lucro dos dois loteamentos. São 500 lotes de cada lado. Na época, como até hoje não sei quanto está o dólar, mas era. Meu irmão, se alguém te fala, me prometeram 100 milhões de reais e a conta bate, suspeite. Mais de 20 milhões de dólares. A gente não está falando de pouco dinheiro. Rony Lessa não diz quando o empreendimento fora da lei aconteceria, mas afirma que seria um dos donos, com um poder criminoso que se refletiria até em eleições. A gente assumir, na verdade, é criar uma milícia nova. Então, ali teria a exploração de gatonete, a exploração de combis, a exploração de qualquer outra coisa que a milícia explora. Venda de gás, tá? A questão valiosa ali é o quê? Depois, é a manutenção da milícia, porque a manutenção da milícia vai trazer voto. A Marielle foi colocada assim como uma pedra no caminho. Ela teria convocado algumas reuniões, uma reunião com várias lideranças comunitárias, se eu não me engano, no bairro de Vargem Grande ou Vargem Pequena, aquela área lá de Jacarepaguá. E justamente a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Para falar sobre esse assunto, para que não houvesse adesão a novos loteamentos da milícia. Então, isso foi o que o Domingos passou para a gente, assim, de uma forma rápida, que a Marielle vai atrapalhar, e nós vamos seguir isso aí. Para isso, ela tem que sair do caminho. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. A defesa de Domingos Brazão diz que não existe. A defesa do Domingos Brazão. Então, território gigantesco que ia ser loteado para a milícia, e a milícia previa ali um lucro de 100 milhões de reais, né? Com tudo, território gigantesco, e aí todo o negócio que aquilo movimenta, todo o dinheiro que aquilo movimenta, e ele dá os exemplos ali, comércios e serviços que a milícia e o tráfico também dominam aqui no Rio de Janeiro, como o gás, o gatonete, o próprio gato da luz, e outras coisas, tráfico de drogas, dizer que não é hipocrisia, conchavos com igrejas. Então, isso aí possibilitaria os milicianos lucrarem 100 milhões de reais, algo perto ali de 20 milhões de dólares. E aí parece que esse foi o preço, né? Não o preço, mas o Rony Lessa ia ser um dos controladores dessa área, e isso foi prometido a ele para matar a Marielle. E ele matou. E aí ele ia herdar um território desse tamanho, né? Território gigantesco, que além de movimentar um dinheiro absurdo, ia dar um controle de voto gigantesco na mão dele, perpetuando a casta política carioca que já permite que esse tipo de coisa aconteça hoje. Aqui no Rio de Janeiro, crime, governo e milícia, né, é uma coisa só, irmão, é uma coisa só. Todo mundo sabe qual lado disso o bolsonarismo apoia, o Cláudio Castro apoia. Então, é muito importante que a gente fique de olho nessas eleições desse ano. Mas tá, vamos seguir a nossa linha. Em delação premiada, a Polícia Federal, ex-policial militar do Rio de Janeiro, Rony Lessa, confirmou que foi responsável por executar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Perdão, estou um pouquinho entupido. E que o crime teria sido encomendado por Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e seu irmão Chiquinho Brazão, deputado federal, que era do União Brasil. O assassinato ocorreu em março de 2018. Segundo Lessa, ele não foi contratado simplesmente para ser um matador de aluguel, mas sim para compor uma sociedade. A promessa seria que, assassinando Marielle, ele e um de seus comparsas, o ex-PM Edmilson de Oliveira, conhecido como Macalé, controlariam um loteamento clandestino em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, avaliado em milhões de reais, criando assim uma nova milícia. Marielle, como ele fala, ela se articulou com líderes comunitários locais e queria destinar essa área para a moradia popular, né? Que é algo que tem um déficit enorme no Rio de Janeiro e no Brasil. Esse vai ser um dos grandes desafios que a gente vai ter aí para os próximos anos. E já é algo real. Bom, não vou nem falar em Rio Grande do Sul, né? Lá tem 600 mil desalojados.
Mas isso é um problema da moradia muito causada por não termos tido uma reforma agrária, que é a questão fundiária no Brasil. E aqui no Rio, por exemplo, está na mão da milícia. A Marielle foi uma pedra ali no caminho dos caras, como diz o próprio Rony Lessa, porque ela não queria que a milícia tomasse... Quem quer, né? Nenhum vereador deveria querer. Mas ela foi uma pedra no caminho, se organizou com líderes comunitários para destinar esse loteamento para a moradia popular. E aí, quando desagradou a milícia, acabou o jogo para você, né? No loteamento, Lessa e Macalé explorariam serviços, como de TV por assinatura não autorizada, o GatoNet, transporte alternativo clandestino, venda de gás, entre outros, que renderiam um lucro cerca de 100 milhões de reais. Segundo Lessa, seria o negócio da vida dele. Mano, vendo a entrevista do Lessa, tu vê que ele é psicopata, irmão. Psicopata mesmo. Você vê alguns documentários que tem aí sobre milícia, sobre jogo do bicho, sobre esses policiais que se converteram em milicianos ou assassinos de aluguel. Todo mundo fala dele e do Adriano da Nóbrega, são os que mais chamam a atenção, justamente por quanto proativos os caras eram. Os caras eram, tipo, assustavam outros PMs, assustavam outros membros do BOP, tá ligado? Então, imagine o modus operandi dessas pessoas. E aí tá isso. Segundo o Rony Lessa, a motivação dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão para matar a vereadora e criar a nova milícia em Jacarepaguá seria o fato de que a vereadora seria uma pedra no caminho para o empreendimento, visto que a parlamentar teria convocado reuniões com lideranças comunitárias para que moradores dos bairros da região não aderissem aos loteamentos clandestinos. E aí já vem um outro perigo, né, um outro problema que a gente tem no Brasil, que é no Rio, portanto no Brasil, que é a quantidade de construções irregulares em áreas de milícia, né, que não tem o devido aval da prefeitura para construir, e aí se faz uma construção irregular, geralmente uma construção superfaturada, imobiliária, residencial, e temos alguns casos aqui no Rio de Janeiro de, depois de um tempo, simplesmente cair porque estava irregular. E aí morrem as pessoas que estão lá dentro, ou tem que desocupar todo mundo que compraram um imóvel, realizar o sonho da casa própria, e essas pessoas têm que sair porque compraram um território miliciano que estava irregular e uma zona do cacete. O ex-policial, o Lessa, contou ainda que se reuniu por 3 vezes com os irmãos Brazão e que a criação da nova milícia influenciaria, inclusive, em eleições. Isso é óbvio, né? A gente vê, o Cláudio Castro foi eleito no primeiro turno contra o Marcelo Freixo, que já é, sei lá, sua 6ª, 7ª aparição em eleição no Rio de Janeiro, ou seja, para prefeito, ou seja, para governador, além de vereador e deputado, que ele também já cumpriu mandato. E o Cláudio Castro, que surgiu como o vice do Witzel, que foi empichado, que sequer terminou o mandato, que surgiu também na véspera da eleição, surfando o bolsonarismo, ele foi eleito no primeiro turno. Para você ser eleito no primeiro turno no Rio de Janeiro, você tem que ter apoio de milícia. Senão, simplesmente não acontece. Simplesmente é impossível, né? Os caras controlam mais da metade do Estado. E é isso, né? Cláudio Castro, que não foi cassado na semana passada por 4-3, por abuso de influência política e contratação ilegal, né? No caso ali dos empregos fantasmas, salários fantasmas, que ele fez uma zona ali na CEPERJ e na UERJ, perto das eleições, e isso influenciou diretamente no resultado, né? Não foi só por isso que ele ganhou, porque eu falei, ele tem o apoio da milícia e da igreja. Ele tem o apoio da milícia e da igreja. Não tem como bater de frente com isso no Rio de Janeiro. É impossível. Bom, com a entrega, na última quinta-feira, do relatório complementar da Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a corporação das investigações acerca do assassinato de Marielle e Anderson Gomes como encerradas. Então, é isso. Quem matou foi o Rony Lessa, a mando dos irmãos Brazão. Por quê? Por causa desse loteamento em Jacarepaguá, Vargem Grande e Vargem Pequena, que iria para a milícia e ela seria uma pedra no caminho. Obviamente, vai ter a defesa dos irmãos Brazão, vai ter delação dos irmãos Brazão, não sei se premiada, né? Não sei se eles têm algo tão grande a oferecer
que possa ajudar a pena deles, diminuir a pena deles, né? Porque delação premiada é isso. Agora vamos lá, algumas pontuações que eu tenho que fazer. Não é porque o Rony Lessa está falando que tudo isso é verdade. Fé? Isso é óbvio, né? Vamos lá. Primeiramente, Rony Lessa não está fazendo uma delação, não fez uma delação premiada porque ele quer que a verdade venha à tona. Não, óbvio que não. Ele quer o prêmio da relação premiada, que é uma pena mais branda, a possibilidade de não pegar tanto tempo, de conseguir antecipar a prisão domiciliar, essas coisas, né? De relação premiada é para isso. Ele não está fazendo a relação premiada porque ele quer a verdade. E aí tá, ainda tem a defesa dos Brazão e uma possível delação dos irmãos Brazão. E aí é isso, né? O que eles podem ter que interesse à Polícia Federal que possa ajudá-los, no caso Marielle. Acho que no caso Marielle não tem mais nada que eles possam oferecer, né? A não ser que, porra, que venha um plot twist gigantesco aí e, porra, aí já é muita conspiração. Mas não à toa, né? Não é uma conspiração que se dá no vácuo. Tem uma série de coincidências bizarras, no caso Marielle, como tal porteiro, que a gente especula em cima disso, que nunca mais se falou, que até Sérgio Moro teve que se envolver. E, bom, coincidências, né? Então, vamos lá. Em termos de investigações, ainda faltariam ser colhidos os depoimentos do trio preso como mandante do crime. Os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, o deputado federal e conselheiro do TCE, delegado Rivaldo Barbosa, que na época era o chefe da Polícia Civil. As oitivas foram determinadas por Moraes e os réus estão à disposição da Justiça em 3 presídios federais diferentes. A Procuradoria-Geral da República já ofereceu uma denúncia em 9 de maio e agora caberá a Moraes aceitá-la ou não. Ao que tudo indica, aceitará. Mas, por enquanto, segue aberto o prazo para as manifestações das defesas, que ainda pedem acesso a informações completas da denúncia e das investigações. Caso o Moraes aceite a denúncia, os irmãos Brazão e o delegado finalmente serão ouvidos pelas autoridades e os processos contra eles e outros réus se desenrolarão na justiça. Em caso negativo, o magistrado decide se arquiva o caso ou pede a produção de novas provas. Com base na denúncia da Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal prendeu o ex-assessor de Domingos Brazão, Robson Calixto da Fonseca, conhecido como Peixe, e o policial militar Ronald Alves de Paula, Major Ronald, apontado como ex-chefe da milícia de Muzema, que atua na zona oeste do Rio de Janeiro. Ambos foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República como participantes do atentado. Na peça apresentada ao STF, a PGR ainda detalha como o assassinato de Marielle Franco foi arquitetado e aponta o Major Ronald como responsável por vigiar a vereadora, mapear seu dia a dia e arquitetar o seu assassinato. E aí tá, ainda sobre esse assunto, né, só para a gente lembrar, tudo pode acontecer no Rio de Janeiro e que isso ainda não acabou, isso ainda pode despontar em lugares sórdidos, por assim dizer. No relatório complementar sobre o assassinato que foi enviado na quinta-feira ao STF, a Polícia Federal cita a relação de Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, preso como um dos mandantes, com o hoje senador Flávio Bolsonaro, o filho 01 do Jair. Segundo informações do jornal Brasil de Fato, o elo entre Flávio e Brazão surge no relatório como resultado da investigação no aparelho celular de Robson Calixto da Fonseca, esse tal desse Peixe que eu acabei de falar aí. O Peixe era assessor do Brazão e ele está preso aí desde o dia 9 de maio, acusado de ser o intermediador entre uma das reuniões do Domingos Brazão com o Rony Lessa. Segundo o relatório, o Peixe entrou em contato com Maria de Fátima Bezerra Castro, que é assessora do Flávio Bolsonaro, no dia 6 de novembro de 2023, pedindo de liberação de dinheiro via emenda parlamentar para o Instituto de Formação Profissional José Carlos Procópio, o IFOP. Peixe também entrou em contato com a assessora de Flávio no dia 4 de fevereiro desse ano, pedindo ingressos para o desfile das campeões no Camarote Arpoador, no Rio de Janeiro. Meu irmão, parece piada, né? E é isso, o cara que articulou o encontro entre o mandante e o executor
da Marielle, estava ligando para o Flávio Bolsonaro, para a assessoria dele, para pedir ingresso para o desfile das campeãs do Carnaval. Mais uma vez aí trazendo o lado lúdico do Rio de Janeiro, do Carnaval, mostrando que está sempre num emaranhado de crime organizado e milícia e jogo do bicho. E é isso, né? Sem falar que os irmãos Brazão estavam amplamente fazendo campanha para o Bolsonaro em 2022, teve aquele caso do passaporte diplomático e tudo mais. Ah, mas Claudinho, em 2014 eles estavam fazendo campanha para Dilma. Irmão, em 2014 até o Bolsonaro estava fazendo campanha para Dilma se o Lula pedisse. Então, eles são centrão, mas com quem eles estão amarrados e qual grupo se beneficiou com toda essa zona, com a própria morte da Marielle, foi essa galera da milícia, a galera não vou generalizar a igreja evangélica como um todo, ou a católica, a igreja como seja, né? Para não cair na cristofobia, mas partes dessas congregações também se beneficiaram com isso, e todo mundo sabe que nem todo pastor é gente boa. Abre aspas. A Marielle foi colocada como uma pedra no caminho. Ela teria convocado algumas reuniões com várias lideranças comunitárias justamente para falar sobre o assunto, para que não houvesse adesão a novos loteamentos da milícia. Então foi isso que o Domingos Brazão passou para a gente. Assim, de uma forma rápida. A Marielle vai atrapalhar e nós vamos seguir isso aí. Para isso, ela tem que sair do caminho. Palavras do Rony Lessa sobre palavras do Brazão. Para encerrar esse assunto, Marcelo Freixo. E não teria como ser outra pessoa. Então, bora lá transmitir aqui. Isso aqui vem diretamente do Twitter dele. Rony Lessa é um psicopata. É uma pessoa sem qualquer respeito à vida. Quantas pessoas ele matou antes da Marielle? A psicopatia dessa pessoa, bem como sua covardia, se somam a um Rio de Janeiro onde crime, polícia e política não se separam. Rony Lessa ainda revelou que Marielle não tinha sido a primeira escolha dos irmãos Brazão. Em determinado momento, isso a gente já em 2017, se eu não me engano, ele fez um assunto relacionado ao Marcelo Freixo. O cara tem 20 de segurança, não tem tanto sniper no Rio de Janeiro. Eu posso até não ter o curso, ser embrevetado como sniper, mas todo mundo sabe que eu atiro de ferro há muitos anos e todo mundo sabe que eu atiro relativamente bem. Nós não vamos provocar uma pessoa qualquer, está provocando o Marcelo Freixo. A PF conseguiu confirmar que Rony Lessa fez pesquisas online sobre políticos ligados ao PSOL na época, incluindo Marcelo Freixo. O Lessa é um psicopata. É uma pessoa que não tem qualquer respeito à vida, respeito por ninguém, né? É um verdadeiro psicopata. Mas quantas pessoas ele matou antes da Marielle? Quantas? Foram centenas. Todo mundo sabe disso no Rio de Janeiro. A psicopatia dessa pessoa, né, somada à sua covardia, porque ele escolhe a Marielle porque ele é covarde, se soma um Rio de Janeiro onde crime, polícia e política não se separam. Se soma um Rio de Janeiro onde muita gente tem responsabilidade sobre o que aconteceu. Bom, por que o Freixo, né? Por que o Freixo? Freixo presidiu a CPI das milícias aqui na Alerj, no Rio de Janeiro, que condenou mais de 400 milicianos. Então, ele não é exatamente uma figura querida por entre as milícias. E é exatamente por isso que o Cláudio Castro venceu no primeiro turno o governo do estado do Rio de Janeiro em 2022.